dia, boa tarde, boa noite, amigo psiconauta. Tudo bem com vocês? Bem, hoje a aula vai ser sobre escalas térmicas, tá? Continuando o assunto do segundo ano que a gente começou com introdução ao calor, tá? Agora a gente vai dar sequência com escalas térmicas, medir usando termômetro, tá? E as relações entre as principais escalas. Tá preparado? Vamos lá? Então, rodou. Escalas térmicas. Como se faz um termômetro? Bem, vamos seguir alguns passos básicos para a gente ver como é a construção do termômetro. Vamos lá? Primeiro passo. Em um recipiente de vidro contendo algum líquido, coloque em um local com gelo. Onde o líquido parar de mexer, marque. O que é que acontece, gente? Nosso objetivo é saber quem é o ponto de fusão aqui. Então a gente vai ter um recipiente tendo, por exemplo, contendo dentro álcool, mercúrio, qualquer líquido. A gente usa basicamente esses dois, né, para fazer um termômetro. E aí a gente vai colocar no recipiente cheio de gelo. Se o líquido parar de se mexer, quer dizer que parar de variar, significa que ele chegou a um ponto de fusão. Então a gente vai marcar nesse vidro onde é o ponto de fusão, ok? Segundo passo. Coloque agora o recipiente em um local com água fervendo. Marque onde o líquido interno para de se mexer. Mesma coisa que o ponto de fusão, tá, gente? Só que agora a gente está calculando o ponto de ebulição. Um é com a água com gelo, né? E outro é água fervendo, para a gente captar esses pontos aí. Então, o que são esses pontos aqui? Pontos de fusão e ebulição. Na física, a gente chama esses pontos de pontos fixos, certo? Nós chamamos isso de pontos fixos, certo? Tanto ponto de fusão quanto ponto de ebulição, ok? Vamos ao terceiro passo. Entre os pontos fixos marcados, divida em segmentos iguais, certo? Então, aqui está feita a nossa tabela, certo? Aqui está feita a nossa escala térmica. A gente tem dois pontos fixos como base e a gente vai dividir a escala em quantas partes eu quiser, mas sempre em partes iguais. Então, é assim que é feito um termômetro. Tem que saber os pontos fixos no recipiente e depois dividi-lo em segmentos iguais, ok? Quais são as principais escalas térmicas? Bem, as principais escalas térmicas são essas aqui. São a Celsius, a Kelvin e a Fahrenheit, ok? Kelvin é a unidade de temperatura no sistema internacional, ok? Muita gente acha que a escala Celsius é o que é utilizado no sistema internacional. Gente, cuidado. Celsius é uma escala utilizada pelo mundo inteiro, tá? Praticamente todo mundo utiliza Celsius, ok? Mas no sistema internacional, quando a gente quiser fazer uma transformação no sistema internacional, a gente tem que usar a Kelvin, ok? E a Fahrenheit? A Fahrenheit é usada mais em lugares que falam inglês, né? Geralmente com colonização inglesa. Então, Estados Unidos, Inglaterra, utilizam muito a escala Fahrenheit. Porque a escala Fahrenheit é difícil a gente ver escalas negativas do Fahrenheit, né? Para as pessoas entenderem melhor como é que funciona o grau, a temperatura, eles adotam Fahrenheit para que não vejam os números negativos, ok? Mas Celsius é mais utilizado, ok? Tudo bem aí? Então vamos prosseguir. A escala Celsius e a escala Kelvin são divididas em 100 partes, sendo a Celsius chamada escala centígrada. Vocês já ouviram falar nisso, né? Está fazendo 30 graus centígrados. Quando a gente falava centígrado, significava escala Celsius, ok? A partir da década de 50, 60, não recordo bem, eles tirou esse nome centígrado e colocaram Celsius, ok? Então, hoje em dia, a gente fala 30 graus Celsius, não 30 graus centígrados. Mas era a mesma coisa há algum tempo atrás, ainda é a mesma coisa, né? Tudo bem? Vamos lá. Existe um ponto chamado zero absoluto. Aí, quem assistiu Cavaleiros do Zodíaco, hein? Vai lembrar disso aqui, né? Zero absoluto, que é o zero Kelvin, onde acredita-se que nenhuma molécula ou átomo consiga se mexer ou até mesmo vibrar. Esse é o estado onde nada se mexe, ok? Então, esse é chamado de zero absoluto. E o valor desse zero absoluto corresponde a esse valor aqui em Celsius, tá? Menos 273,15 graus Celsius. Então, lembrando que o zero absoluto é o zero Kelvin e é exatamente um ponto onde, teoricamente, nada se mexe
ou até mesmo nada vibra, ok? Professor, chegamos ao zero absoluto? Não, ainda não conseguimos atingir o zero absoluto, mas chegamos a uma temperatura próxima, tá? Mas ainda as coisas se mexem nessas temperaturas, ok? Beleza? Vamos prosseguir. Pontos fixos das escalas. Bem, gente, isso aqui vocês têm que saber. É obrigatório vocês saberem todos os pontos fixos de cada escala térmica, pelo menos das 3 principais, né? Vamos lá, escala Celsius. Qual é os 2 pontos fixos da escala Celsius? Essa aqui é fácil, vocês já viram muito em química, nono ano. Em primeiro ano vocês viram alguma coisa. Então, a escala Celsius é 0 para o ponto de fusão e 100 para o ponto de ebulição, ok? Já a escala Fahrenheit, olha os valores, ó. Para o ponto de fusão é 32 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit, desculpe. E temperatura de ebulição é 212 graus Fahrenheit, ok? E a Kelvin, ó, veja que também, ó, 0 a 100, 273 a 373, variação em 100, né? Então, Kelvin é 273 e 373. Gente, tá vendo, ó, não tem bolinha, a gente fala Kelvin. Celsius a gente fala grau Celsius, grau Fahrenheit, mas Kelvin é um valor absoluto. Então não existe grau, é só Kelvin, ok? É só unidade direto, beleza? Então vamos fazer agora, no próximo slide a gente vai fazer com escalas de conversão. Nós vamos mostrar como é que converte cada escala, ok? Então vamos lá, presta bastante atenção aqui, ok? Vamos lá? Ó, transformações de escalas. Primeira escala que a gente vai transformar é a Fahrenheit, a de Celsius para Fahrenheit, ok? Então vamos botar aqui uma tabelinha, ó. Eu coloquei esse esqueminha aqui para a gente fazer uma regra de proporção, ok? Fazer uma regrinha de proporção. É sempre assim, ó. É esse menos esse sobre esse menos esse. Do meio com de baixo, dividido pelo de cima com de baixo. De meio com de baixo, de cima com de baixo. Do meio com de baixo, de cima com de baixo. Do meio com de baixo, de cima com de baixo. Ok? Então vamos montar aqui, ó. Como é que ficaria? Ficaria assim, ó. TC menos 0 sobre 100 menos 0. Isso é igual a quem? TF menos 32 sobre 212 menos 32. Ok? TC menos 0 dá TC. 100 menos 0, 100. TF menos 32, vai ficar TF menos 32, né? E 212 menos 32, fazendo a conta, isso vai dar 180. Tudo bem? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou cortar esses zeros aqui, ó. Corto esse zero com esse zero. E aí vou cancelar também, ó. Dividir por 2, ó. Vou cancelar aqui por 2. 10 por 2 dá quanto? Dá 5. E 18 por 2 dá 9, ok? Então, vamos ajeitar isso aqui. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. TC sobre 5, que é igual a TF menos 32 sobre 9. Pronto. Essa aqui é a fórmula de conversão da escala Celsius para a escala Fahrenheit, ok? Qualquer dúvida que você tiver aqui, volta ao vídeo e tenta ver de novo. Vê como é que foi feito, beleza? E aí você pode tirar dúvida depois. Tudo bem? Vamos seguir? Vamos para frente. Vamos para a próxima escala. Transformação de escalas. Vamos para a próxima. Grau Celsius para grau Kelvin. Então a gente tem que saber os pontos fixos, né? Sabendo os pontos fixos, como é que faz? Do meio com de baixo, de cima com de baixo. Do meio com de baixo, de cima com de baixo. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer. Ficaria como? TC menos 0 sobre 100 menos 0, que é igual a TK menos 273 sobre 373 menos 273. TC menos 0, TC, 100 menos 0 é 100, TK menos 273, 373 menos 273, isso dá 100. Como aqui é 100, 100 eu posso cancelar. Some daí.
Gente, o que acontece aqui, ó? Geralmente, a gente coloca de Kelvin para Celsius. Então, a gente vai pegar esse 273 e passar para o outro lado. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. TK vai ser igual a TC. Se aqui era menos, passou a ser mais 273, ok? Então, é assim que vocês vão ver na maioria das questões. Transformação de Kelvin para Celsius é TK igual a TC mais 273, ok? Beleza? Aí você me pergunta, professor, e as outras escalas? E se eu criar uma escala, por exemplo, escala Walter? Como é que eu ia fazer isso? Da mesma maneira. É só você ter os pontos fixos e aí você cria uma relação entre essas escalas, ok? Então as conversões só são feitas sabendo os pontos fixos e faz sempre a mesma maneira. Do meio com o de baixo, de cima com o de baixo. Beleza? Pegou mesmo? Então vamos seguir aqui para frente. Aí, transformação de escalas, eu vou fazer do Fahrenheit para Kelvin. Gente, pode-se fazer de como eu estou fazendo do mesmo jeito. Eu estou fazendo sempre da mesma maneira, não é isso? Mas eu vou fazer aqui a maneira mais rápida, tá? Se vocês quiserem, vocês praticam aí, fazendo essa conta, como eu fiz nos outros dois slides, ok? Mas eu vou fazer de uma maneira diferente. Ó, o que eu sei? Eu sei que a relação entre Celsius e Fahrenheit é essa aqui, ó. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. E eu sei que TK é TC mais 273. O que eu vou fazer? Vou passar esse 273 para cá. Vai ficar como? TK menos 273 é igual a TC. Gente, vou pegar isso e vou substituir aqui. Como é que vai ficar então no fim? Vai ficar assim, ó. TK menos 273 é igual, sobre 5, né? É igual a TF menos 32 sobre 9. Eu fiz desse jeito, gente, porque a gente vai trabalhar basicamente com aqueles dois. Esse aqui, de Fahrenheit para Kelvin, é pouco utilizado, ok? Por isso que eu fiz dessa maneira, porque de tanto você ver essas escalas, você acaba decorando essas fórmulas. E aí você só substituir que acha rapidinho a relação entre eles. Mas lembrando, caso você não saiba fazer isso, faz o mesmo processo. Meio com de baixo, de cima com de baixo. Meio com de baixo, de cima com de baixo. Beleza? Vamos lá, vamos finalizar essa aula aí. Vamos finalizar com variações das escalas, ok? Essa parte aqui a gente vai ver qual é a mudança de um ponto para outro, ou seja, a variação final menos inicial das escalas, ok? E essa relação entre as variações. Vamos começar primeiro aqui com variação de grau Celsius para variação de grau Kelvin. Gente, como são escalas centígradas, elas variam da mesma maneira, né? Grau Celsius é igual a variação de grau Kelvin. Essas variações são iguais, repito, porque elas são centígradas. As duas estão divididas em 100 partes, ok? Vamos demonstrar isso. Bem, eu sei o seguinte. Eu sei que a relação de grau Kelvin para grau Celsius é essa aqui, não é isso? A gente não viu agora? Beleza, a gente viu essa relação. Vamos supor que eu quero 0 graus Celsius e 10 graus Celsius, tá? 0 graus Celsius e 10 graus Celsius. Se eu for converter isso aqui, vai ficar como? 0 mais 273 daria 273 Kelvin. E se fosse 10 graus Celsius, seria, ó, 273 mais 10, 283. Gente, daqui para cá mudou quanto? 10 graus Celsius. Daqui para cá mudou quanto? Só 10 Kelvin. Ah, professor, isso é bem óbvio. Você já disse que era dividido em 100 partes, então óbvio que iam ser iguais. O que eu quero dizer aqui, gente, é que para você calcular a variação, esse termo aqui, esse fator soma, não influencia na variação, gente. Então, somar e subtrair numa conta de variação não influencia, certo? Porque se você vai aumentar R$10, vai aumentar R$10 também no outro. Se você aumenta 273, vai aumentar 273 também no outro. Ou seja, acaba compensando. Então, termo de soma e subtração não conta na conta de variação. Para que eu estou dizendo isso? Para ficar mais fácil o entendimento para fazer a variação de Celsius para
Fahrenheit, ok? Ah, mas se eu pensar assim, soma e subtração não influencia, você está dizendo isso. Mas e divisão e multiplicação? Ah, isso influencia, né? Se você pega um valor e multiplica 5 vezes, ele modifica, não modifica? Modifica. E o outro vai ser dividido 9 vezes, multiplicado 9 vezes. Então, uma conta de subtração e soma não influencia na variação, mas uma conta de multiplicação e divisão, sim, mudam bastante a variação, ok? Então, sabendo disso, vamos tentar montar aqui a variação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Vamos mostrar isso aí. Ó, vamos mostrar que isso aqui é o certo, ok? Gente, perceba aqui, ó. Vamos fazer a conta aqui, ó. A fórmula que a gente sabe é essa, ó. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. O que a gente viu aqui na escala? Que essa conta de menos, quando a gente estiver trabalhando com variação, essa conta aqui não vai influenciar. Mas isso aqui, ó, esses termos aqui, eles vão influenciar, ok? Então, eu vou transformar esse grau Celsius aqui em variação. Aqui ficaria variação de grau Celsius sobre 5. Vou trocar esse TF por variação do grau Fahrenheit. Lembra, 32 não influencia, sobre 9. E aqui, como a variação é a mesma, então, variação de Kelvin é igual a variação de grau Celsius. Ok? Beleza, gente? Aí vão ter alguns livros que vão mostrar assim. Ah, a variação entre grau Celsius e grau Fahrenheit é 1,8. O que ele fez? Ele multiplicou por 5 e dividiu por 9, tá? Essa conta, desculpa, ele pegou 9 e dividiu por 5, tá? E aí ele descobriu esse 1,8. Ah, precisa fazer? Não, não precisa fazer, ok? Basta saber essas relações aqui, usando a ideia de mais, de menos, multiplicação e dividir. Beleza, gente? Valeu! Então, amigo fisiconauta, se você está no YouTube, não se inscreve no nosso canal, tá? Os Fisiconautas, vai estar aqui embaixo, ok? Curte a gente, dá um like na gente, certo? Dá um dislike se você não gostou, a escolha é sua, tá? Não esqueça de seguir a gente na nossa fanpage, vai estar aqui embaixo também, tá? A nossa fanpage lá no Facebook. Curte lá a gente, beleza? Vai ter atualização lá, dizendo as principais dúvidas de vocês. E também vocês vão ver a nossa agenda, beleza? Não esquece também de visitar o nosso blog Fisiconautas, vai estar aqui embaixo também. Não, vou botar aqui em cima agora. Vai ficar aqui em cima, certo? Então não esqueça disso, beleza, gente? Tô indo embora. Valeu!